Olha, um outro assunto, um deputado estadual pissolista quer mudar o nome de algumas das principais rodovias paulistas. Pelo projeto de lei, Carlos Gianazzi propõe a alteração dos nomes das rodovias Castelo Branco, Raposo Tavares, Anhanguera e Bandeirantes. Seria assim: a Castelo Branco passaria a se chamar rodovia Carlos Marighella, a Raposo Tavares passaria a ser a rodovia Dandara, a Anhanguera passaria a se chamar rodovia Tupi e a Bandeirantes seria rodovia Guarani. Caso o projeto seja aprovado, as alterações seriam válidas para toda a extensão das 4 rodovias. De acordo com a justificativa do parlamentar, o projeto busca promover o revisionismo histórico necessário neste momento de tendência mundial de recuperar a memória e a verdade dos fatos ocorridos na formação nacional. Vamos conversar sobre isso então? Fiuza, começo com você. Você já falava sobre isso há alguns dias aqui. Na verdade, não é uma onda de revisionismo, é uma onda de obscurantismo, é isso, né, Fiuza? Exato, é uma onda de ignorância, né, Vitor? É um tsunami de ignorância tentando de uma maneira bizarra, né? De uma maneira, como é que eu vou dizer? Não tem nem palavras, né? Um arrobo que não tem nenhum elemento civilizatório, né? Isso aí é anti-civilização. Né? Você cair na tentação de retocar a história. Esse aí está querendo decidir qual nação indígena deve ser homenageada. Ele deve achar que uma flechou menos do que a outra. São personagens tristes, Vitor. São tristes personagens que estão fazendo uma demagogia pueril. E o grande problema que a gente vive hoje é a plateia para esse tipo de coisa. Né? Quer dizer, é claro, a gente tem falado aqui. Como é que um grande canal de streaming, por exemplo, chega ao ponto de retirar do seu catálogo um clássico do cinema mundial, E o Vento Levou, porque alguém disse lá que naquela época as relações, e sim, as relações eram injustas e etc., mas é a arte retratando, né, o seu tempo. Então, esses personagens ignorantes, esses talibãs fantasiados aí de progressistas, né, eles querem eliminar né, como é que eu vou dizer, as arestas da humanidade. Eles querem transformar a humanidade num monolito, assim, né, com o escudo do PSOL, ou o que seja. Então, eu acho lamentável. Não a iniciativa desse personagem citado, que nem vale citar, mas ele é um calculista, evidentemente, ele é um ignorante e um calculista. Ele está fazendo isso porque ele tem plateia, porque ele está vendo estátuas sendo derrubadas em tudo quanto é lugar, né, como a gente viu nos regimes mais obscuros. Né? Quer dizer, como é que o ignorante se impõe? Ele se impõe pela aniquilação do outro, né, pela eliminação do registro, né, cultural, artístico, existencial, civilizacional do outro. É isso que esses personagens estão caindo na tentação de fazer. Augusto, e no caminho para Taquaritinga, a rodovia é a Washington Luiz, mas essa por enquanto escapou, tá, do projeto do Gianazzi. Fica tranquilo, mas dependendo do caminho você vai para Carlos Marighella aí. Mas você pode ir pela pior, pelo pior alvo dele. Você tem a rodovia dos Bandeirantes. Você sai pela rodovia dos Bandeirantes. Eu também viajo pela Fernão Dias, né? Todas têm, a Raposo Tavares, a Anhanguera, tudo isso aí são alusões a esse tempo. Como é que é o nome dessa besta quadrada? Ao contrário do Guilherme, eu quero citar. O deputado é o Carlos Gianazzi. É o Gianazzi. Carlos Gianazzi. O Gianazzi, se ele procurar bem lá nos ancestrais mais remotos dele, ele vai achar algum gladiador romano ou então algum centurião que tinha escravo. E aí também tem que mudar de nome, porque a Roma tinha escravos, como ensina até esses filmes B aí, italianos, né? Sempre que passa um centurião tem uma fanfarra atrás. Essa deve ser a cultura desse cara aí. Agora, veja bem, os pais fundadores dos Estados Unidos, eles tinham escravos.
eles tinham escravos. Eles vão agora derrubar as homenagens a eles, vão cancelar, para homenagear o Marighella, que usou aparece a seguinte frase do Manual da Guerrilha que ele escreveu, que é preciso entender a beleza que há no ato de matar o inimigo. Disse isso. E é apresentado como poeta pelos devotos, aí os comunistas que não ousam dizer seu nome, eles têm vergonha de encarar essa velharia publicamente, mas agem como tal. Agora vamos lá, como é que faz com a história de São Paulo? Da mesma forma que os pais fundadores dos Estados Unidos tinham escravos, todos os que fundaram São Paulo, é comum se referir aos paulistas como bandeirantes. Eles foram fundados por essa turma que seguiu a norma que vem da história desde que existe registro histórico, meu Deus. Você só coloniza um país com conquistas. Esses idiotas acham o quê? Tá, que vão conversando com os caras, pois os jesuítas. Então daqui a pouco tem que mandar prender. Os jesuítas agora, pelo que fizeram os seus avós. Porque o Zé de Anchieta, por exemplo, visto por esse Gianazzi, ele roubou da mente dos indígenas os deuses que eles tinham, a cultura que eles tinham. Esse pode porque ele estava catequizando. Os bandeirantes eles queriam que eles fizessem o quê? Para fundar cidades num território que era dos indígenas. Indígenas que se guerrearam desde sempre. Quer dizer, esses pacifistas de Araque, tá, que espanca o filho, bate na mulher e depois sai para o botequim para defender a paz entre os homens. Eu conheço essa turma. Agora, o que eles queriam? Que com greve de fome os bandeirantes conseguissem aumentar o espaço da colonização europeia, que era o objetivo deles. Então sejam mais realistas e menos idiotas. Vai lá, Zé. Isso é um ato de burrice mesmo. Eu acho que são momentos, né? O contexto é o rei da história, naquele contexto o que faria cada um de nós em cada momento da história da humanidade, né? Cada um teria um raciocínio num determinado momento, naquela hora. O próprio descobrimento do Brasil, né? Por que foi descoberto e como foi. E eu não acho que foi descoberto, porque já existia, o Brasil já existiam brasileiros aqui, já existia um Brasil. Ele não foi descoberto. Chegaram aqui e colonizaram. E acho que a história tem que ser mantida como cicatrizes, como tatuagens indicativas de momento. E vamos discutir o atual momento. Esta onda aí de rebatizar, ela é muito antiga. Sempre existiu aqui, ali, só que a coisa agora está de uma maneira muito mais agressiva. Nós temos aqui em Brasília, por exemplo, uma ponte que se chama Ponte Costa e Silva. Oscar Niemeyer fez a ponte e disse que o nome da ponte seria Ponte Monumental. Aí, na inauguração, o presidente Geisel foi lá e colocou Ponte Costa e Silva. E, recentemente, no governo do PT, colocaram o nome da ponte, mudaram um projeto aprovado, né, de Onestino Guimarães, o nome de um estudante, militante da UNB, e que desapareceu e tal. Não estou defendendo ninguém que faça um crime desse, mas, assim, trocar o nome, era um momento. O Costa e Silva foi uma pessoa homenageada naquele momento. E sabe o que aconteceu? A Justiça determinou a volta ao nome antigo. Né? O Tribunal de Justiça que determinou. E a ponte voltou, saiu de Onestino e voltou para a Ponte Costa e Silva. Mas ninguém aqui sabe o nome, todo mundo chama Segunda Ponte. Ninguém sabe desse nome Costa e Silva. Mas houve toda uma batalha ali, e as pessoas achavam que estavam descobrindo o Brasil de novo com essa história desse nome na ponte. E aí, Fiuza, no Rio de Janeiro, a ponte Rio-Niterói, ela também teve o nome trocado. O nome dela é Ponte Costa e Silva. E ela foi chamada de Ponte Herbert de Souza. E a Justiça determinou a volta para Ponte Costa e Silva. Pouca gente sabe o nome da ponte Rio-Niterói. É Ponte Rio-Niterói. Eu acho um debate bobo, que demonstra
mágoas, e uma mágoa não sei de quê, porque o momento mudou, o momento histórico mudou. Hoje, por exemplo, se você for analisar a política há 10 anos atrás, você vai ver com o presidente Jair Bolsonaro e adversário do PT, pessoas que eram ligadas a Lula e que ajudaram a eleger o Lula. Então a história anda. É assim, a história é viva. A história anda. Então é preciso respeitar cada momento da história. A gente vê, por exemplo, em Washington, nos Estados Unidos em geral, mas em Washington, grandes museus mostrando tudo o que aconteceu. Eles têm um verdadeiro culto à guerra, né? Com memoriais de todas as guerras, soldados e tal. É o que acontece no país, é uma memória do país, não se pode apagar a memória. Diga aí, Augusto. Olha aqui, essa anta, ele ignora o seguinte: primeiro, se a história fosse corrigida como ele quer, se acontecesse como ele queria que acontecesse, ele não estaria aqui. Não haveria imigração italiana. Né? É uma besta, ele está defendendo a inexistência dele próprio. Segundo, o Abraham Lincoln, que acabou com a escravidão dos Estados Unidos, com a Guerra da Secessão, ele não era simpatizante da causa anti-escravagista, não. Ele fez a carreira política dele silenciando, se omitindo, e era um tremendo estadista. Ele garantiu a unidade norte-americana, né? Mas ele não simpatizava com a causa, ele só entendeu que era uma imposição dos tempos. Então esse pessoal aí fica imaginando, reescrevendo a história, por quê? Porque no Brasil, ao contrário do que ocorre nos outros países, como diz essa frase tão repetida, a história não é escrita pelos vencedores, é escrita pelos perdedores aqui. Eles querem reescrever a história. E quando se diz que a história se repete como farsa, eu sempre peço uma parte para dizer assim, menos no Brasil. No Brasil é a farsa que se repete como farsa. Agora,